Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Nos últimos meses, quantas pessoas você considerava próximas, de verdade próximas, estiveram lá quando você precisou de algo que custava alguma coisa? Não um favor simples, não uma mensagem de apoio, algo que exigiu tempo, presença, incômodo real da parte delas. Segunda pergunta: dessas pessoas, quantas apareceram por conta própria, sem você precisar pedir, sem você precisar explicar o tamanho da situação, sem você precisar convencer alguém de que o momento era sério? E terceira, das que não apareceram, você ficou surpreso? Ou em algum lugar dentro de você silencioso, você já sabia? Pensa com honestidade, porque existe uma diferença enorme entre perder pessoas e descobrir o que elas sempre foram, entre ser abandonado e ser revelado. E essa diferença muda tudo sobre como você entende os vínculos que carrega. Existe um tipo de presença que só funciona no vácuo, não é presença real. É a ausência de motivo para ir embora, enquanto você não exige nada, não ocupa espaço, não chega com peso, não representa custo de nenhum tipo. A relação existe, parece sólida, parece recíproca, parece que tem fundação. Isso tem um nome, chama-se vínculo condicional de baixo custo. Não é traição, não é maldade, é simplesmente uma relação construída sobre uma condição não dita, nunca verbalizada, mas sempre presente. Eu fico enquanto você não custar nada, enquanto você couber sem incomodar, enquanto a sua existência na minha vida for conveniente. E a parte que ninguém fala é essa. Esse tipo de vínculo, ele só aparece quando você para de cumprir, quando você precisa, quando você ocupa espaço, quando você cobra, quando você se torna, pela primeira vez, alguém que tem um custo real. É nesse momento que a estrutura mostra o que sempre foi. Houve uma série de estudos conduzidos ao longo de décadas sobre o comportamento humano em situações de crise. Pesquisadores acompanharam redes de relacionamento de pessoas que atravessaram períodos prolongados de dificuldade, doenças, perdas, colapsos financeiros, crises emocionais severas, e o que encontraram foi perturbador pela sua consistência em praticamente todos os casos. O número de pessoas que se afastou durante a crise foi significativamente maior do que o esperado pelos próprios participantes. Pessoas que eles classificavam como próximas, como confiáveis, como parte do núcleo duro da vida deles, simplesmente desapareceram, sem briga, sem explicação, apenas foram ficando menos presentes até não estarem mais lá. Mas o dado mais revelador não foi esse. Foi o que as pessoas relataram sobre os sinais. Quando perguntadas com honestidade, a grande maioria admitiu que havia percebido, antes da crise, pequenas inconsistências nessas relações, momentos em que a reciprocidade era assimétrica, situações em que o outro estava presente enquanto era conveniente e menos presente quando não era, padrões que estavam lá, visíveis, que foram minimizados ou ignorados. O abandono não foi uma surpresa real para quase ninguém. Foi uma confirmação de algo que já existia, que estava apenas esperando a condição certa para se mostrar completamente. Vou te contar como funciona a engenharia por trás disso. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de manter relações que não têm fundação real e de não perceber que estão fazendo isso. O mecanismo é simples. Enquanto o ambiente é estável, a maioria dos vínculos parece funcionar. Não porque sejam profundos, mas porque a estabilidade não exige nada de ninguém. Ninguém precisa escolher. Ninguém precisa provar nada. É como uma estrutura que nunca foi testada. Do lado de fora parece sólida, parece que aguenta qualquer coisa, mas ninguém sabe o que ela suporta de verdade até que algo empurre contra ela. E quando você atravessa uma fase difícil, quando você precisa de algo que tem peso real, você empurra contra a estrutura. E algumas aguentam. E algumas revelam que nunca tinham fundação. O que acontece depois disso é ainda mais interessante. A maioria das pessoas direciona a dor para o momento em que a estrutura cedeu.
para a última decepção, para o afastamento final, para o momento visível da ruptura, e fica presa tentando entender o que aconteceu ali. Mas o que aconteceu ali foi apenas a revelação de algo que existia muito antes. A fundação estava ausente desde o início. Você só não tinha empurrado ainda. E existe uma diferença crucial entre uma relação que cedeu sob pressão e uma relação que nunca teve o que você pensava que tinha. Porque a primeira é perda. A segunda é clareza. Clareza dói. Dói diferente de perda. Clareza tem algo mais quieto, mais fundo. A sensação de ter carregado algo que não era o que parecia, por mais tempo do que deveria. Mas tem uma camada nesse fenômeno que vai além do outro, uma que a maioria não quer encarar. Você sabia, não completamente. Não com palavras claras, mas os sinais estavam lá. A assimetria estava lá. Os momentos em que a presença do outro era condicionada à sua conveniência estavam lá. E você viu, e escolheu uma interpretação diferente para cada um. Está ocupado, está passando por uma fase. Não quis dizer assim. Esse é o jeito mais fácil. Porque a alternativa, nomear o que estava acontecendo, exigia uma ação que você não estava pronto para tomar. Exigia reconhecer que aquele vínculo era menor do que parecia, que você estava investindo mais do que estava recebendo, que a relação tinha uma condição não dita que você inconscientemente estava cumprindo o tempo todo. Você ficou pequeno o suficiente para caber. Você não o exigiu. Você não ocupou espaço demais. Você administrou a própria presença para não se tornar um custo. E enquanto fazia isso, chamava de consideração, de não querer incomodar, de respeitar o espaço do outro. Mas havia algo mais embaixo disso. A percepção de que se você ocupasse espaço demais, se você custasse algo real, a relação poderia não sobreviver. E você preferia a versão condicional a não ter nenhuma versão. Essa foi a escolha, sua, consciente ou não. E reconhecê-la não é se culpar, é entender de onde veio a ferida real. O custo mais alto disso não é o afastamento das pessoas. É o que você fez com você mesmo para evitar que isso acontecesse. Você aprendeu a se regular pela tolerância do outro, a medir quanto de você era aceitável em cada relação, a aparecer em doses calculadas para não sobrecarregar, para não incomodar, para não se tornar aquele que exige demais. E foi funcionando. As relações continuaram, as pessoas ficaram. E você foi acreditando que isso era o normal, que relacionamentos funcionam assim, que todo mundo administra a própria presença dessa forma. Mas o que foi sendo roubado, silenciosamente, ao longo de todo esse tempo, foi a sua capacidade de aparecer inteiro, de precisar sem calcular, de ocupar espaço sem se justificar, de ser um custo real para as pessoas que diz que te amam. Você foi perdendo a referência do que é vínculo real, do que é presença de verdade, do que significa ser escolhido, não apesar do seu peso, mas com ele, e o resultado é que agora, quando alguém realmente aparece, quando alguém fica mesmo quando você custa algo, uma parte de você não sabe como receber isso, desconfia, espera a condição aparecer, fica aguardando o momento em que a presença vai se tornar condicional, como sempre foi. Porque você foi treinado, por anos de vínculos de baixo custo, a não acreditar que presença incondicional existe. Existe uma frase que ficou comigo quando entendi tudo isso. Você não foi abandonado pelas pessoas que foram embora. Você foi revelado a elas. E elas revelaram o que sempre foram para você. Isso não apaga a dor, mas muda o endereço dela. A dor deixa de ser sobre o que você perdeu e passa a ser sobre o que você carregou por tanto tempo sem perceber o peso real. E a pergunta que fica, a que não precisa ser respondida agora, mas que não vai embora, é essa. Das pessoas que estão na sua vida hoje, quantas já viram você custar algo de verdade? E das que viram, ficaram?